Amanhã até até o restante da semana, papai, em nome de Jesus, que as tuas bênçãos estejam sobre nós, que a palavra de hoje ela possa entrar nos nossos corações e fazer morada, papai. Só o Senhor sabe o que precisamos e o quanto precisamos. Então que seja real, Senhor. Que seja real os teus feitos no coração de cada um, conforme o necessário para cada um, Senhor. Em nome de Jesus, cuida de nós, guarda o nosso dia e abre os nossos olhos para enxergar o que o Senhor quer mostrar hoje. Amém. Amém, amém, glória a Deus, obrigado, vai. Deus abençoe, viu? Vamos lá, então. Cara, o que é o arrependimento, né? A gente fala tanto sobre, mas a gente não se aprofunda nisso, né? A gente sempre passa a dar uma pincelada no arrependimento, porque a gente sempre acha que não é tão. As pessoas entendem com facilidade isso, e a realidade é que não fica tão claro quando a gente vai pregar, quando a gente vai expor um sermão, alguma coisa do tipo. Então, quando a gente traz a clareza do que é o arrependimento, fica um pouco mais claro durante as mensagens, as pregações, o que está querendo ser dito, né? E o que a gente pode trazer a primeira característica, assim, vamos colocar em resumo, a classificação do que é o arrependimento, nada mais é do que uma mudança radical de pensamento, atitude ou de direção, né? É, o arrependimento é uma doutrina fundamental da fé cristã, porque ele é o que condiciona a salvação, ou seja, o arrependimento em si, ele causa em mim, ele gera em mim a necessidade de mudar os meus pensamentos, de mudar as minhas atitudes e mudar todo o rumo da minha vida, né? Então, quando eu me arrependo de algo, quando eu deixo de fazer algo, eu estou aceitando que aquilo que eu fazia não é bom aos olhos do Senhor. E o Senhor, consequentemente, me direciona a mudar os meus pensamentos por conta disso. E sim, como a gente falou, né, o arrependimento é a doutrina fundamental da fé cristã. Ou seja, não tem como eu seguir a Jesus sem eu me arrepender. Não tem como eu falar sobre Jesus, não tem como eu viver uma vida para o Senhor e eu não me arrepender constantemente dos meus pecados. Partindo do princípio que nós somos pecadores por natureza, partindo do princípio que nós erramos desde quando nascemos, nós temos que ter a ciência de que nós precisamos nos arrepender constantemente. Não é por um desejo, não é por uma vontade, mas é por uma necessidade. A necessidade de encontrar com Deus. Então eu tenho que me arrepender para eu ter a ciência que um dia eu irei encontrar com o meu Senhor. E para eu ser salvo, para eu alcançar a salvação, eu preciso estar vivendo uma vida de arrependimento. Eu não posso pincelar os meus pecados, não posso passar a mão na cabeça deles, eu não posso aceitar uma vida que não condiz com aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Então eu preciso todos os dias mudar o meu pensamento, mudar as minhas atitudes e ir para a direção correta, né? Como a palavra diz, eu prossigo para o alvo e o meu alvo é Cristo. Ou seja, eu preciso estar sempre e constantemente com o meu coração, mente, sabe, direcionados para aquilo que o Senhor quer fazer. E muitas das vezes, todos os dias, a gente vai ter que se arrepender de algo que a gente faz de errado. Amém? Existe uma frase que eu fui numa uma das nossas igrejas lá em Santos, na Palavra de Vida, e eu cheguei lá bem cedo. E um dos pastores estava pregando, ele falava assim, né? Nós precisamos nos converter ou nos arrepender a cada pensamento. Isso ficou marcado no meu coração, porque os nossos pensamentos, eles são ruins. E se a gente não se arrepender deles todos os momentos, nós iremos perder também aquilo que nos foi dado de graça, aquilo que nos foi dado, né, para salvação. Então, toma cuidado com aquilo que você pensa, com aquilo que você, da forma como você age e para qual caminho você está indo, tá bom? Então, quando nós falamos de arrependimento na Bíblia, né, no Antigo Testamento, um dos primeiros versículos que se destacam, né, é Gênesis 6:6. Tá aí, né? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem
sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Cara, me assusta, né? Primeiro momento assim te assusta também, né? Ver que Deus se arrependeu de ter feito algo. Como assim? Deus erra no que faz, Deus ele de alguma forma ele erra, ele não acerta. Como que é essa situação toda? Não, não é isso. O que a palavra está querendo dizer é que existe um termo em hebraico, e eu me desculpo a pronúncia, pode estar muito errado, mas ao que eu sei é Naham, né? Que significa que Deus se arrependeu. Ou seja, não é quando a Bíblia fala assim que Deus se arrependeu, não é no sentido de que Deus criou e errou no que fez, mas no sentido de expressar uma mudança de Deus para com os homens e não uma alteração na característica do próprio ser de Deus. Porque se eu entendo que Deus se arrependeu por ter feito algo errado, eu consequentemente eu anulo o que está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 17, que diz: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, de quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda, Deus não erra, Deus não falha. A questão, quando nós falamos sobre um arrependimento aqui, que Deus se arrependeu de haver feito o homem, é na mudança de atitude, né? Uma mudança de como é que pode dizer assim, de se expressar com o homem, mas não na forma de Deus ter errado no que fez, entende? Porque não há sombra de variação em Deus. Ele não erra, ele não muda, e por ele não mudar, é o que faz ele ser perfeito. Então, quando nós falamos de um arrependimento de Deus, quando a Bíblia fala em Gênesis 6, né, que houve esse arrependimento, não se trata da característica de Deus, mas sim na forma como Deus se porta ao homem. Amém? Tá claro isso? E a segunda forma que nós encontramos, né, ainda no Antigo Testamento, que, que fala sobre o arrependimento, que aí sim significa o retornar, o converter, e nesse caso é onde se trata do arrependimento humano, né, pois que é quando quando podemos dizer que o nosso coração está voltado para o coração de Deus. Amém? Então, que é essa expressão em hebraico aí, né? O shuv significa retornar. Caramba, vocês estão zica hoje, hein? Só a palavra em hebraico hoje, tá maluco? É, o verbo significa retornar, converter, que significa assim, um arrependimento, mano. A gente pode ter um exemplo disso, desse verbo aplicado, né, em Isaías 55:7, que diz: deixe o ímpio o seu caminho. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Então, quando a gente está falando sobre esse tipo de arrependimento, nós estamos falando do nosso arrependimento perante o Senhor, que é o arrependimento humano, e que tem a mudança de caráter, que tem a mudança de pensamento, que existe a mudança de atitude, porque é desse arrependimento que nós estamos falando, que se trata do nosso arrependimento para com o Senhor. Então, quando a gente fala de arrependimento, é exatamente o que está descrito aí em Isaías 55:7. É voltar o nosso coração para o Senhor, porque Ele é grandioso em perdoar. E nós temos que ter isso muito claro em nosso coração, de que, só abrindo parênteses, a gente pode até errar muito, a gente pode falhar muito, mas se a gente entender que a gente não está que a gente está vivendo uma vida de arrependimento, a gente vai sempre lembrar que existe um Deus tão grande, tão poderoso, que pode perdoar os nossos pecados. Só que isso não pode servir de amuleto para os seus pecados e nem para você continuar pecando. Muito pelo contrário, isso tem que ser uma motivação para você deixar de pecar, para você parar de pecar, para que você possa agradar ao seu Deus. Amém? Existe uma passagem que fala em Salmo 66:20, se não me falha a memória, que diz assim: bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim o seu constante amor. Glórias ao Senhor Jesus Cristo pelo seu infinito amor, pela sua infinita bondade, que faz com que nós possamos nos achegar a Ele todos os dias, através do arrependimento e do seu amor. Amém? Glória a Deus por isso. Então, no Novo Testamento, nós já temos algumas outras características, né, onde nós conseguimos ver o arrependimento com o termo metanoia.
Amém? No Novo Testamento a gente já vê essa aplicação desse termo, né, chamado metanoia, que é uma verdadeira mudança de mente, uma mudança de rota. É quando eu realmente mudo tudo por completo. Eu estava indo numa direção e eu dou um giro e eu volto ou vou para uma direção que é o que o Senhor quer para minha vida. Então eu estou mudando a minha rota para chegar naquilo que o Senhor Jesus Cristo quer que eu faça. Isso é o verdadeiro arrependimento. E a Bíblia diz lá em Romanos 12:2: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, aleluia, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós falamos sobre isso, nós estamos entendendo, o Senhor está trazendo clareza para os nossos corações, que a gente não pode estar preso ou fixo naquilo que as pessoas impõem para nós, mas nós temos que ser transformados, sabe? Nós temos que renovar a nossa mente para que possamos experimentar aquilo que o Senhor Jesus quer fazer através de nós, aquilo que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se eu quero agradar ao Senhor, se eu quero viver uma vida para o Senhor, eu preciso me arrepender. Eu necessito me arrepender, porque para eu chegar até Cristo, cara, eu preciso chegar puro, eu preciso chegar limpo, sabe? E no decorrer da caminhada, mas Mateus, eu tô todo bagunçado, tô todo isso. Cara, é constante a transformação de quem quer viver uma vida para o Senhor. Eu todos os dias chego ao Senhor, falo, Senhor, ó, hoje meu dia foi isso, eu fiz isso dessa forma. E o Senhor vai me tratar, o Senhor vai me curar, o Senhor vai me transformar. Porque a gente não pode aceitar o que o mundo diz assim, pô, você pode pecar, você pode errar, pode fazer o que você quiser, mas não é isso que o Senhor quer. Não estou falando que a gente não vai pecar mais, mas estou querendo dizer para você que o nosso modelo de vida tem que ser diferente do que o mundo diz. Não é se acostumar com o pecado, não é aceitar o pecado, mas é nos inconformarmos com ele, é nós gerarmos de fato um repúdio por ele. A gente vai falar sobre isso mais para frente. É a gente entender que o pecado não agrada a Deus, cara. É uma frase que tem marcado no meu coração, que eu não lembro de quem foi que falou, mas ele fala assim, cara, como é que pode eu, como filho e amigo de Deus, aceitar aquilo aceitar na minha vida aquilo que matou o meu amigo, cara. Eu não posso permitir com que o pecado seja dominante sobre a minha vida, porque foi justamente ele que matou o meu melhor amigo, cara, que matou Jesus por conta dos meus pecados. Ele se fez maldito e não só fez maldito, como morreu por conta dos meus pecados. Então, como é que pode eu aceitar um pecado que mata o meu melhor amigo? Eu jamais aceitaria fazer algo que matasse, por exemplo, minha mãe, matasse meu pai, minha irmã. Cara, jamais aceitaria fazer isso. E por que que nós iremos aceitar viver uma vida, sabe, onde nós aceitamos, sabe, tipo, aquilo que matou o nosso amigo? Eu não posso aceitar isso. Eu não posso estar crente de que isso é uma realidade. Então, existe sim um convite para que o homem possa se arrepender de seus pecados, seguir a Jesus por completo, abrindo mão de seus caminhos maus e seguindo o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Amém? Então, nós precisamos entender com muita clareza isso. Deixa eu ver aqui. Nós temos algo chamado um convite verdadeiro ao arrependimento, né? Ao verdadeiro arrependimento. Isso. Que diz assim, né? Em Zacarias, deixa eu trazer para vocês aqui. Né? No Antigo Testamento é claramente possível, né, ver os profetas eles insistirem nessa necessidade do povo voltar os seus corações para Deus. E aí a gente vê aí em Zacarias capítulo 1, versículo 3 ao 4, que é o que está escrito aí, dizendo assim, ó, deixa eu ler para vocês o versículo todo, tá? Portanto, dizei-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim
Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram e nem escutaram, diz o Senhor. Então, era muito comum que os profetas pregassem sobre o arrependimento diversas vezes, para que o povo tivesse em seus corações a clareza, sabe, de que aquilo que eles estavam fazendo era errado perante o Senhor, e eles não desviassem da diretriz que o Senhor estava dando, do caminho que o Senhor Cristo estava dando, né? Então, os profetas, eles pregavam sobre o arrependimento para que o povo não saísse do prumo, para que o povo não saísse da direção, e jamais se esquecessem de quem Deus era para eles. Só que existia um grande porém. O povo ia lá, ouvia essa palavra, aí, tipo, dava um tempo, o pessoal ia lá, pecava. Aí, daqui a pouco, ia o profeta e falava assim, olha, arrependam-se dos seus maus caminhos, voltem o seu coração para o Senhor. Aí o pessoal voltava o seu coração para o Senhor. Aí dava um tempo, o povo ia lá e voltava a fazer as velhas práticas. Cara, é muito impressionante porque isso acontece com a gente, né? Sempre o Senhor Jesus tem alertado sobre nós voltarmos o nosso coração para Ele. Só que a gente tem o velho costume dos nossos velhos povos de voltarmos sempre para o mesmo lugar, achando que vai acontecer uma mudança. Não vai. A gente tem que entender que o arrependimento é a gente recusar o que a gente fazia, a gente abandonar o que a gente fazia, para seguirmos verdadeiramente ao Senhor Jesus. Então, se eu quero realmente me arrepender, se eu quero realmente viver uma vida para o Senhor, cara, eu tenho que entender que eu tenho que abandonar as minhas velhas práticas, aleluia, para seguirmos prontos e firmes para alcançarmos Jesus Cristo, cara. A nossa alegria em se arrepender, em deixar as nossas vontades, em deixar os nossos desejos, em deixar nossos sonhos, não é que a gente não vai cumprir eles, porque tudo isso seria bom para a gente. A gente sabe que, poxa, seria maravilhoso se eu vivesse tal coisa, seria tão bom se eu praticasse tal coisa, porque tudo que não provém de Deus, cara, de algum momento vai te trazer uma certa satisfação momentânea. Mas quando a gente vive para o Senhor, as coisas que o Senhor nos oferece não trazem satisfação momentânea, não trazem uma alegria momentânea primeiro momento, só que a gente, com o passar do tempo, a gente vai falando assim, puxa, isso aqui realmente faz sentido, e a gente começa a entrar dentro do propósito do Senhor, e aquilo que era só uma tristeza, puxa vida, por que eu estou vivendo isso? Começa a ser uma alegria de caminhar com Deus, porque a gente começa a encontrar o propósito de todas as coisas, e a gente deixa de querer experimentar coisas momentâneas para começarmos a vivermos coisas eternas. É por isso que o Senhor Jesus quer deixar claro para o nosso coração, cara, que a gente tem que viver sim uma vida para o Senhor, a gente tem que viver sim uma vida para Deus, cara, e abrindo mão das nossas vontades, abrindo mão dos nossos desejos com a finalidade de vermos Jesus, cara, com a finalidade de agradarmos a Deus, cara. Vocês estão entendendo isso? Tá ficando claro daqui? Então, toda vez que Deus via que o povo estava caminhando para um lugar que não era da sua vontade, ele mandava o profeta ir lá e alertar o povo para que retornassem os seus pensamentos ao lugar correto. Amém? Então, era muito comum que isso acontecesse. Então, o povo, por não ter um contato, por não ter talvez um relacionamento ali com Deus constante, fazia com que um profeta, né, ele era levantado para poder ir lá falar a respeito disso. Aí o profeta ia, falava, anunciava, aí o povo errava, aí ficava nesse jogo de vai e volta, mas o Senhor jamais desistiu do seu povo. O Senhor jamais abandonou e jamais deixou de alertar o seu povo a respeito dos seus maus caminhos. Amém? E nós temos que glorificar o Senhor Jesus Cristo por isso, porque ele jamais nos abandonou, ele jamais nos deixou. E bendito seja Deus por conta disso. Amém? E quando nós entramos no Novo Testamento, nós já vemos João Batista sendo vocacionado, cara, sendo direcionado antes mesmo que fosse gerado no ventre da sua mãe para preparar o caminho do Senhor. João, ele vem com a mensagem que é fundamental para que o povo pudesse seguir aquele que viria após ele, né? Então, em Mateus 3:13 já fala a respeito de João Batista pregando a mensagem do arrependimento, cara.
que diz assim, ó: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Ou seja, João, antes de ser gerado, antes de ser concebido no ventre da sua mãe, já tinha sido prometido dos céus para pregar a mensagem do arrependimento, para preparar o caminho do Senhor. E quando João vem pregando sobre arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, ele já vem com essa mensagem pronta em seu coração, ele já vem com essa verdade estabelecida dentro de si. Era um homem que vivia separado de tudo, de todos, tanto é que as suas mensagens eram pregadas no deserto, e as pessoas eram atraídas até lá para que pudessem escutar a mensagem que estava sendo falada. Imagina você pregar praticamente sozinho no deserto e as pessoas chegarem até você por aquilo que você está pregando. Talvez seja um pouco estranho, mas para nós que acreditamos, nós entendemos que é o Espírito Santo de Deus direcionando as pessoas para ouvirem a verdadeira mensagem. Por isso eu tenho dito para os meus amigos próximos e quero abrir para vocês: Deus está levantando uma geração onde prega a verdade e os povos serão atraídos até essa pessoa. Os povos serão atraídos para essa mensagem, entende? Não por conta da pessoa, não por conta do Mateus, não por conta da Nayara ou por qualquer pessoa que seja, não, é por conta da mensagem que está sendo pregada. Deus está levantando homens e mulheres que preguem a verdade, e por conta dessa mensagem pregada, por conta dessa verdade exposta, nós iremos ver os povos sendo atraídos para o deserto. Aleluia! E essa mensagem será propagada. E quando Jesus aparece, né, quando nosso Senhor Jesus aparece para dar continuidade, ele vem pregando a mesma mensagem que João dizia. Em Mateus 4,17 fala sobre isso. Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E com isso, Jesus fez com que seus discípulos, pregando o arrependimento, né? E com isso, Jesus fez seus discípulos e continuou pregando arrependimento e fazendo eles entenderem que deveria não ser apenas pregada, como também vivenciada. A mensagem do arrependimento não deve ser só falada, mas nós precisamos viver essa mensagem. Nós precisamos entender essa mensagem, porque não é do muito falar que a gente vai realmente encontrar o Senhor, mas é do muito vivenciar, mas do muito aplicar o que nós estamos falando, porque só falar é fácil. A gente lê várias coisinhas, a gente lê o que estuda daqui, estuda dali, e a gente não colocar isso em prática não tem valia. Então, eu tenho que entender que o arrependimento, ele não é só eu falar que eu me arrependi, mas é eu realmente me arrepender. Muitas vezes, cara, a gente não fala o que a gente faz, né? Então, no caso do arrependimento, os frutos do arrependimento mostrarão que você é uma pessoa arrependida de verdade. As pessoas verão em você alguém que se arrependeu verdadeiramente. E é por conta desse tipo de arrependimento que as pessoas serão atraídas para Deus. É por conta desse tipo de arrependimento que as pessoas olharão para ti e falarão assim: cara, esse homem, essa mulher verdadeiramente é alguém que encontrou o arrependimento e Jesus sarou, e Jesus transformou verdadeiramente essas pessoas serão alcançados para o Senhor por conta do teu testemunho, mas não pelo teu falar, mas sim pelo teu exemplo. Amém? Tá claro isso? Então, quando Jesus ele começa a pregar para os discípulos, ele começa a falar para eles sobre essa necessidade. Então, a gente precisa também entender que quando a gente está cuidando de alguém, quando a gente está instruindo alguém, a gente precisa fazer com que a pessoa entenda que a mensagem do arrependimento é necessária. E essa pessoa pregue essa mensagem para os próximos, porque em Mateus 6,12 vai dizer que os discípulos, eles saíam e pregavam para os outros para que se arrependessem. Amém? Nós temos que entender isso, cara, que a gente precisa, sabe, voltar a propagar essa mensagem de arrependimento para os nossos irmãos, porque senão a gente vai viver numa igreja que é cheia, que é abarrotada, mas que no fim das contas ela só estava inchada, né? E se a gente colocar um alfinete ali no meio, ela vai esvaziar rapidamente. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente está
pregando, com aquilo que a gente está anunciando, com aquilo que a gente está ensinando, porque às vezes a gente só está enchendo uma igreja. Mas a realidade é que Deus não quer uma igreja que cresce para os lados. Deus quer uma igreja que cresce para cima. Amém? O crescimento é fazer com que a igreja chegue ao céu, não que a igreja se expanda para os lados. Amém? Glória a Deus por isso. Que eu coloquei aqui no slide? Exatamente, né? Então, temor de uma igreja onde as pessoas estão lá apenas por emoção e não verdadeiro arrependimento. É exatamente esse ponto. A gente tem que ter medo, cara, de verdade, de nós estarmos num lugar onde a gente prega uma mensagem que gera, de certa forma, só um conforto, né? Que gera um emocionalismo e não um arrependimento verdadeiramente. E eu quero trazer para vocês o que foi pregado logo após a vinda do Espírito Santo por Pedro, né? Que é um ponto que eu quero deixar isso muito claro no seu coração. Em Atos capítulo 2, versículo 38 ao 41, diz: E disse-lhe Pedro, olha só, veio o Espírito Santo, saca? Tipo, veio uma presença de Deus lá, um avivamento da hora e tal. E aí ele começa a pregar, olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a todos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras testificava e exortava: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, cara. Nós precisamos pregar sobre o arrependimento. Sabe, como nós falamos aí no primeiro ponto, nós temos que ter um receio, né, de nós termos uma igreja repleta de pessoas que estão nela por conta apenas de um arrepio, por conta apenas de uma música bonitinha que foi cantada, por conta de uma pregação emocionante. Mas quando nós falarmos a verdade, as pessoas irão embora. Eu prefiro estar no lugar onde nós falamos sobre o arrependimento, sobre o abandonar as velhas práticas e ver 2, 3 pessoas sendo realmente transformadas pelo poder do Evangelho. A gente tem colocado muitos métodos naquilo que Jesus quer fazer. A gente tem colocado muito enfeite, muito detalhezinho naquilo que o Senhor Jesus Cristo não colocou enfeite, não colocou detalhezinho. Ele sempre expôs, dizendo, olha, arrependei-vos. O arrependimento é mudar as práticas, é mudar o pensamento, é mudar aquilo que você faz para se aproximar, para ser semelhante a quem eu sou, cara. Eu não tenho que estar confortável numa igreja, cara. Eu tenho que estar realmente sendo incomodado, sabe, na igreja. Exatamente essa é a função da igreja, incomodar pessoas a serem próximas de Deus, cara. Então, eu creio, cara, que assim como aconteceu aqui em Atos capítulo 2, através da vida de Pedro, ele pregando a verdade do arrependimento, cara, nós precisamos pregar dessa forma, para que as pessoas aceitem Jesus por quem ele é, cara. Não porque ele pode me dar alguma coisa, que Deus pode te dar alguma coisa, pode te dar alguma coisa, mas a realidade é que nós temos que estar no Senhor porque eu preciso dele, porque eu necessito dele, sabe, como o ar que eu respiro, como o alimento que eu tenho que comer todos os dias, como a fonte de água, eu preciso de Deus, cara. Eu não tenho que estar lá porque Deus vai me dar alguma coisa, não tenho que estar lá porque eu serei abençoado de alguma forma, eu não tenho que estar lá porque... Não, eu tenho que estar lá porque eu preciso de Deus, porque a Bíblia vai dizer em Mateus 9:12, que Jesus não veio, o médico não vem para os bons, e sim para os doentes. Jesus veio para buscar aqueles que precisam de arrependimento, cara, né? Para que entendam verdadeiramente que precisam se arrepender. Jesus veio para isso, cara. Então a gente quer enfeitar um negócio que não dá para ser enfeitado. Pecado é pecado, cara. Eu prefiro falar a verdade para você do que ver você queimando no inferno, cara. Amém? Então, nós não podemos nos acomodar em ver nossos irmãos achando que estão indo bem em Deus e sem se arrependerem de fato dos seus pecados. Eu não posso estar confortável com isso, cara. Eu não posso aceitar que o meu irmão está ali vivendo uma vida
sabe, completamente divergente da palavra, mas está na igreja, mas está fazendo isso, mas está fazendo aquilo. Não, cara, eu preciso fazer com que o meu irmão entenda que ele precisa se arrepender. Ah, mas Mateus, quem convence o homem pecado, justiça e juízo é o Espírito Santo. Sim, é verdade, mas eu preciso anunciar a palavra, eu preciso falar da palavra, porque se eu não falar do que está sendo dito, do que o Senhor falou comigo, que a Bíblia fala, como que nós iremos alcançar essas pessoas? Como o Espírito Santo irá fazer a transformação, cara? Saca? Tipo, cara, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou seja, eu preciso anunciar a palavra, eu preciso lançar a semente para que o Espírito Santo venha e faça a obra, cara. Entende? Eu não posso estar confortável com isso, eu não posso estar, porque tá tudo bem do jeito que a igreja está indo, tá tudo bem do jeito que... Não, não tá tudo bem não, cara. Eu não quero ver meus irmãos indo pro inferno, cara. Sabe, eu não posso aceitar isso. O arrependimento não é pedir desculpa para Deus, cara. Saca? Que nem está escrito aqui, cara. Jesus busca o nosso verdadeiro arrependimento e não desculpas. Jesus não quer desculpas, cara. Ai, Deus, me desculpa pelo que eu fiz. Desculpa não. Não, desculpa eu posso tornar a fazer, mas quando eu falo, Senhor, eu me arrependo das minhas práticas. Eu me arrependo do que eu fiz. Eu estou dizendo para o Senhor, Senhor, eu não irei fazer mais. Nunca mais irei tornar a fazer o que eu fiz. Desculpa, a gente pede para quando a gente se esbarra um no outro, mas o arrependimento é quando eu quero transformação, cara. É quando eu digo para o Senhor, Senhor, me transforma à medida que o Senhor quer de mim. Entende? Então, Jesus não está atrás da sua desculpa, mas sim do teu verdadeiro arrependimento, cara. O arrependimento ele é necessário para a sua salvação. Jesus ele está muito mais feliz em buscar uma igreja que se arrependeu do que uma igreja que só pediu desculpa. Aleluia, até porque Jesus ele vem para buscar quem se arrepende de verdade, cara. Aleluia. Glória a Deus, cara. Vocês estão entendendo isso? Tá claro até aqui? Tá firmão? Amém. É isso. Glória a Deus, Pedro. Sabe, existem dois tipos de arrependimento, né? Alguns estudos eles apontam para esses dois tipos de arrependimento. Que o primeiro é a atrição, né? O que é a atrição? É a demonstração de pesar pelas consequências do pecado e não pelo pecado em si. Amém? Então, é quando eu demonstro um arrependimento, só que um arrependimento vazio. Por quê? Porque eu estou condicionando o meu arrependimento. Por exemplo, nós vamos ver aqui para ficar um pouco mais claro isso. Em Mateus 27, do 3 ao 5, diz assim: Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependimento às 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa isso contigo? E ele, atirando para o templo as moedas, retirou-se e foi se enforcar. Cara, o que está acontecendo aqui? Olha só, o arrependimento de Judas, cara, foi condicionado quando ele viu, né, que que aquilo que ele tinha feito tinha gerado uma tristeza no seu coração, ele tinha sido punido porque, olha, vendo que fora condenado, trouxe arrependimento. Quando ele viu que Jesus foi condenado, ele, foi porque arrependido. Ou seja, ele não se arrependeu quando ele fez, ele se arrependeu porque aconteceu alguma coisa. Entende? Ele se arrependeu porque ele viu que não tinha mais o que fazer, né? Então, caramba, agora que eu já fiz, aí foi lá, eu vou tentar se redimir. Então, quando acontece algo, então Judas ele se arrepende quando sofre uma punição pelo seu ato. Ou seja, é um arrependimento condicional. Se não houvesse uma condenação, ele não teria se arrependido, né? Se, tipo assim, Jesus não fosse condenado, amém? Se Jesus tivesse sido morto, ele não teria se arrependido de ter entregue Jesus. Dá para entender isso? Então, às vezes, a gente está fazendo exatamente igual Judas. A gente está querendo mostrar um arrependimento que não existe. A gente só se arrepende quando a gente vê que tem uma condenação por trás disso. A gente só se arrepende quando a gente vê que aconteceu alguma coisa. Não, cara, eu não posso estar condicionando meu arrependimento.
saca? Eu não posso estar condicionando aquilo que eu faço para só porque gerou uma punição eu vou me arrepender. Não, não, muito pelo contrário, cara, né? É onde a gente vai entrar falando sobre o verdadeiro arrependimento, que é o que fala sobre a contrição. Amém? O verdadeiro arrependimento é quando eu reconheço a minha forma pecaminosa e deixo de praticar, que é o que está escrito aí no ponto 2 aí, ó. É reconhecimento da própria natureza pecaminosa e abandono do pecado. E o exemplo que a gente tem disso é lá em Salmo 51, do 1 ao 11, que vai falar sobre Davi. E eu quero ler essa passagem com vocês, que diz assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica o meu coração, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal às tuas vistas, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crê em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi, ele reconhece o seu pecado contra Deus e ele busca a sua purificação. Antes de qualquer condenação, antes de qualquer tipo de afronta, ele reconhece o seu erro e diz assim: eu estou realmente arrependido do que eu fiz. E como tem um dos versículos marcantes para mim, assim, que diz assim: olha, eu não pequei contra os homens apenas, eu não pequei, mas antes de pecar contra os homens, eu pequei somente contra ti. Eu fiz mal às tuas vistas, Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos que entender que, cara, antes de eu me arrepender, porque eu fui condicionado a me arrepender, eu tenho que me arrepender porque eu magoei Jesus, porque eu realmente pequei contra Jesus primeiro. Amém? A gente precisa entender, cara, que um homem apaixonado por Deus, cara, uma mulher apaixonada pelo Senhor não pode temer seus pecados, mas sim passar uma eternidade sem Jesus, cara. Eu não tenho que ter medo de pecar, mas eu tenho que ter medo de passar uma vida sem Jesus, cara. Aleluia. Eu não posso, eu tenho medo de pecar. Cara, eu sei, cara, o pecado ele tem que gerar algo, só que o meu maior medo não é o pecado em si. Eu não tenho que ter medo do diabo, cara. Eu não tenho que ter medo do pecado, não tenho que ter medo do que vem do diabo, cara. Eu tenho que temer passar uma vida sem Jesus, cara. Vocês estão entendendo isso, cara? Eu não posso viver uma vida sem o meu amado, cara. Eu não posso passar um dia da minha vida sem sentir a sua presença, cara. É disso que nós estamos abordando aqui, de um arrependimento que, quando Davi ele entra, né, para confessar seus pecados ao Senhor, ele deixa muito claro: eu não estou vindo aqui me arrepender pelo fato de eu ter errado contra homens, eu estou aqui porque eu errei somente contra o Senhor. Amém? Ou seja, a preocupação de quem ama o Senhor não é o tanto que ele desagradou aos homens, mas reconhecer que antes dos homens vem Jesus, antes da punição vem o Senhor, cara. Eu tenho que me arrepender porque realmente eu quero estar com Jesus, porque realmente eu quero viver na sua presença, como ele diz, né, no versículo 10 e 11: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Um homem que ama Deus, cara, uma mulher que ama Deus, ele tem desespero por tudo, sabe? Por tudo não, ele tem desespero pela presença, sabe? Ele tem repúdio pelo pecado, ele tem repúdio por aquilo que o pecado pode fazer e o que o pecado já fez, mas ele tem um desespero pela presença. Eu sempre oro e faço essa oração para o Senhor: Senhor, gera em mim um repúdio, um ódio pelo pecado e um desespero pela presença, porque a gente tem que entender, cara, que o pecado foi o que matou o nosso Senhor, foi os nossos pecados que mataram, que fizeram com que o nosso Senhor
sofresse em nosso lugar. Então, sim, eu tenho que ter, sim, um repúdio pelo pecado, um desespero pela presença. Amém? E a gente precisa entender, cara, que um ponto muito importante, Davi, isso aqui eu quero deixar para a gente até pensar mesmo, sabe? Para colocar isso nos nossos dias. Davi, ele foi muito preciso em um ato que ele fez. Quando Davi já era um rei, Davi já era um homem formado, Davi já era segundo o coração de Deus, e Davi ele tinha pecado, cara, ele tinha acabado de ter adulterado, então ele vai e ele, tipo, num ato de desespero de perder a Deus, ele vai e entra na presença de Deus. E o que me chama a atenção é que em Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz assim: e ouviram, né, sobre Adão, né? Adão e Eva, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, cara, olha que diferença absurda, né? Enquanto Adão se escondeu da presença de Deus porque pecou, Davi, quando peca, ele entra e se esconde na presença de Deus. Nós temos que entender isso, cara, com muita clareza, porque a gente não tem que se esconder da presença de Deus quando nós pecamos. Nós temos que entrar na presença de Deus para que Ele trate as nossas feridas, para que Ele sare as nossas dores, para que Ele nos limpe e nos faça ficar puros novamente. Se o Senhor Jesus achar graça aos seus olhos, sabe, se nós encontrarmos graça aos olhos do Senhor Jesus Cristo, nós verdadeiramente seremos puros novamente. E para acharmos essa graça, nós precisamos ter um coração quebrantado e contrito. Então, por isso eu digo mais uma vez, quando Adão pecou, ele se escondeu da presença. Quando Davi pecou, ele se escondeu na presença. Não fuja da presença quando você pecar. Não fuja da presença quando você errar. Não fuja da presença quando o Senhor Jesus Cristo, sabe, vier falar contigo. Sabe, Adão, ele abriu mão de algo precioso, que era o relacionamento por conta do pecado. E Davi, quando pecou, ele fez questão de continuar, de restabelecer aquilo que um dia foi perdido por conta do pecado. Então, eu quero deixar muito claro para você, não é tempo de fugir da presença, é tempo de entrar na presença. Se você quer realmente uma transformação, se você quer realmente se arrepender, você precisa verdadeiramente entrar na presença de Deus. Nós devemos buscar verdadeiramente o arrependimento, não porque a gente não porque a gente vai morrer, não, porque eu quero ter o meu relacionamento com o Senhor restabelecido, porque eu quero estar todos os dias em sua presença. O meu arrependimento não está condicionado a uma punição, mas está direcionado a ter um relacionamento com Deus. Vocês estão entendendo isso? Eu preciso estar sempre e constantemente me arrependendo para estar próximo do Senhor, para estar cada dia mais perto de Deus, porque se a gente ama o Senhor, a gente precisa ardentemente buscar pela sua presença, a gente precisa ardentemente, com todas as forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, buscar pela presença de Deus, não porque, eu serei punido, não só por isso, não. Eu tenho que estar lá me arrependendo porque eu quero mais de Deus, cara. Um tempo atrás, deve ter mais ou menos uns 6, 7 anos, me falha a memória, quando o Billy Graham morreu. Billy Graham, para quem não sabe, foi um dos grandes evangelistas do século passado e foi um dos homens que mais tiveram alcance, né, mais tiveram relevância. E em uma entrevista, uma das suas filhas foi entrevistada e perguntaram para ela assim: poxa, o que você tem a dizer do seu pai, né? E ela falou assim: o meu pai, eu só sei que o meu pai errava porque ele insistia em dizer que a Bíblia dizia que ele era pecador. Cara, como é que pode um homem, né, que, puxa vida, alcançou, através dele, mais de 3 milhões de pessoas foram salvas, e ele dizia assim que ele era pecador, cara. Cara, sabe? E ensinar isso para sua filha dizendo assim:
A Bíblia dizia que eu era um pecador, então eu acredito, eu sou um pecador, e todos os dias ela dizia, né, que ele buscava o arrependimento. Cara, a gente precisa entender isso do mais profundo do nosso coração. Não importa a tua grandeza, tua fama, não importa quem você é, importa que você busque o arrependimento, porque vai chegar um dia que, Jesus, vai chegar um dia que Jesus vai olhar, um grande dia, né? Jesus vai olhar para você e vai falar assim: eu te conheço. Para quem se arrepender, Jesus vai dizer assim: eu te conheço. Eu conheço o seu nome, conheço a sua voz. Eu morro de medo, cara. Morro de medo, cara. Tenho muito medo de chegar no grande dia e ouvir do Senhor assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu morro de medo disso, cara. Eu quero fazer com que Jesus me conheça aqui, sabe, cara? Eu quero fazer com que Jesus me conheça aqui, cara. Aqui. Eu quero que Jesus saiba quem eu sou, cara. Eu quero que Jesus me conheça, sabe, verdadeiramente. Que Jesus conheça a minha voz. Que Jesus me chame pelo meu nome. Eu quero, cara. Ah, mas Jesus não sabe quem eu sou, sabe, cara, sabe. Mas um relacionamento com Deus exige muito. Exige tua vida, cara. Quando chegar no grande dia, eu não quero ouvir Jesus falando assim, mas, olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não quero. Jesus não tem parte com pecado. Jesus não tem parte com Satanás, cara. Jesus não tem parte. E para isso, para nós sermos conhecidos de Deus, nós precisamos nos arrepender, cara. Todos os dias. Para chegar no grande dia, nós ouvimos: vinde, amados de meu Pai. Aleluia. Nós devemos buscar o verdadeiro arrependimento, reconhecendo nossos pecados e voltando-nos para Deus, cara. É isso que nós precisamos. Nós precisamos constantemente acreditar e buscar todos os dias no arrependimento, saca? Se a gente quer ver um grande avivamento aí acontecendo, se a gente quer ver milagres e maravilhas, tudo começa no arrependimento. Tudo começa no arrependimento, no verdadeiro arrependimento. Amém? Então, a gente precisa entender isso, tá? Porque o arrependimento não é só uma mensagem qualquer. O arrependimento, ele é um estilo de vida. Amém? É um estilo de vida que o crente precisa viver, que o homem de Deus, que a mulher de Deus precisa viver. Amém? Então, eu espero que tenha ficado claro isso que a gente está falando, né? Ficou claro para vocês? Tá claro? Tem alguém ficou com alguma dúvida? Fala aí que eu quero. Eu sei que é uma aula um pouco mais detalhada, né? A gente acaba esmiuçando um pouco mais, mas ficou claro isso para vocês? Glória a Deus. Glória a Deus. Claríssimo, glória a Deus. Glória a Deus. Fico feliz por isso. Glória a Deus, Juliano. Glória a Deus, Giovana. Amém, Pedro. Amém. Então é isso, cara. A gente, a gente precisa entender isso. Amém, Rafa. Amém. Glória a Deus. A gente só não quer que a gente saia daqui com dúvida em relação a isso. Amém, Vi. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Então a gente precisa entender isso, tá? Que o arrependimento, ele é necessário não só para hoje, mas para a eternidade. Tá bom? Arrependimento ele não é só necessário para agora, mas para uma eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus, tia. É isso. Nós precisamos ver todos os dias da nossa vida o arrependimento. Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. A palavra diz, né? Eu já falei isso para vocês, Salmo 66:20. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus, que não rejeitou as minhas orações e nem desviou de mim o seu constante amor. Bendito seja o nome do Senhor. Quero orar por você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Jesus, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Jesus, porque
O Senhor é palpável aqui na minha casa, eu acredito aqui na casa dos meus irmãos também. Essa presença que está aqui, Jesus Cristo, eu acredito que está na casa dos meus irmãos, está tocando os meus irmãos hoje. Eu sei, Jesus, que não é fácil uma vida de arrependimento, não é fácil uma vida de entrega, não é fácil uma vida de renúncia. Não é fácil, mas nos dê, Senhor Jesus Cristo, sabedoria, nos dê força, Jesus, para nós vivermos uma vida para Ti, Jesus, uma vida que Te agrade, uma vida que exale, Jesus, a Tua vida. Nós te pedimos que o Senhor nos ensine a nos arrepender cada dia mais. Que o Senhor nos mostre as nossas fraquezas antes de sermos punidos. Que nós não venhamos nos arrepender por conta de uma punição, por conta de algo que queremos perder, não. Mas nós viemos arrepender verdadeiramente porque nós queremos te agradar, Jesus. Porque nós queremos te adorar, queremos, sabe, que a nossa vida exale a sua vida, Jesus. Então, por favor, Jesus, nos ensina os nossos irmãos a buscarem o Senhor por quem o Senhor é, por aquilo que o Senhor é para nós. Então, nós queremos, Jesus, nessa manhã, te pedir, nos ensina a nos arrependermos mais uma vez. Nos leve a um nível de arrependimento mais profundo, a um nível de arrependimento verdadeiro, a um nível de arrependimento onde verdadeiramente o Senhor ache graça aos seus olhos. Que um dia, Jesus, nós possamos ouvir de Ti que o Senhor nos conhece. Nós te amamos, nós te bendizemos e nós te exaltamos. Fica conosco durante esse dia, fica com nossos irmãos durante esse dia. Que seja uma semana marcada pela Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Meus amores, deixa eu voltar aqui. Deus abençoe você, tá? Lembrando, nós ainda estamos vendendo aquelas cadernetinhas, nós ainda estamos vendendo